Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui nesses nossos momentos de reflexão no Facebook do Centro Espírita Dom Feliciano, onde nós buscamos, através dessas reflexões, o nosso alimento espiritual. Vamos iniciar agradecendo esse momento que Deus nos proporciona de buscarmos esse alimento espiritual, que é o verdadeiro alimento, aquele que nos une ao Pai, que nos esclarece, que nos fortalece, que é o alimento que realmente dá força para que possamos chegar próximo ao Pai, que tenhamos muita paz e harmonia. E hoje, meus irmãos, a proposta da nossa reflexão que eu faço a todos é nós falarmos sobre a alma. E nós ouvimos muito falar espírito, alma, e lá na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, né, nós temos o tema a alma. Vou repetir se os irmãos quiserem dar uma estudada, é parte 2, capítulo 2, né, do Livro dos Espíritos, nós temos o assunto que trata a alma. E a pergunta 134, feita por Kardec aos espíritos amigos, né, os espíritos que ajudaram a codificação, que trouxeram as mensagens para Kardec, organizar e trazer até nós, a pergunta é a seguinte: que é a alma? Algum dos irmãos já pensou sobre isso, o que é alma, o que é espírito? E aqui está a resposta, ela é bem curtinha, bem simples. É um espírito encarnado. Olha só, é um espírito encarnado. Aí na 134 tem mais uma pergunta, né, que é a e a B. A diz o seguinte: que era a alma antes de se unir ao corpo? O que era a alma antes de se unir ao corpo? Eu acho que já está respondido, né, meus irmãos? Se a alma é o espírito encarnado, então a alma antes de se unir ao corpo é o espírito, é a resposta dos irmãos. A resposta à pergunta B da 134, Kardec perguntou: as almas e os espíritos são portadores, são, portanto, idênticos, a mesma coisa? O que vocês acham? A alma e o espírito são a mesma coisa? São idênticos? Ou tem alguma mudança quando ela passa para o corpo como alma ou quando ela está no plano espiritual desencarnado como espírito? Será que existe alguma diferença? E os irmãos do plano espiritual nos responderam o seguinte: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revertem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então vocês vejam que a alma e o espírito é exatamente a mesma coisa, com nomenclatura diferente. A alma, quando nós estamos encarnados, nesse momento, eu sou alma em um corpo. Meu espírito é a minha alma. Quando eu desencarnar, eu serei um espírito sem o corpo. E o corpo, como nos diz aqui, nos ajuda ao nosso crescimento e ao nosso aperfeiçoamento. Pergunta 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? O que os irmãos acham? Há alguma coisa a mais além da alma e do corpo? Aqui nós temos a resposta. Há o laço que liga a alma ao corpo. Para que a alma se ligue ao corpo, tem que existir algo que faça essa união, algo que faça esta junção do corpo com a alma, para que a alma possa habitar e possa buscar, como eu disse antes, como estava lá na pergunta B, né? O invólucro, na resposta lá da B, o invólucro carnal, para que a gente possa nos purificar e nos esclarecer, buscar o nosso
nosso crescimento, tem que existir esta união, né? E aí, Kardec perguntou, de que natureza é esse laço? De que natureza é isso que liga a alma ao corpo? E a resposta dos espíritos: semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. Não é nem matéria, nós ainda não temos nenhum aparelho que a gente possa definir isso, não é matéria, mas não é também só espírito, não tem a densidade do espírito e nem a densidade pesada do corpo. Ela é entre os dois, por isso semimaterial. Continuando, é preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro, a alma e o corpo. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. É através desse laço, dessa união, chamado perispírito, que o espírito, como alma, pode agir sobre o corpo e o corpo agir sobre o espírito. Então, é esta nossa ligação entre espírito e alma que nós temos para que possamos habitar esse corpo e fazer bom uso dele. Mais adiante, na pergunta 136, a alma independe do princípio vital? O que vocês acham? A alma precisa do princípio vital para que ela possa habitar o corpo, para que ela possa estar aqui habitando esse corpo? Hoje é a resposta dos espíritos. O corpo não é mais do que o envoltório. Repetimos-lo constantemente. Isso quer dizer que o corpo, meus irmãos, é o envoltório, é aquela matéria que Deus nos deu para que nós possamos habitar esse corpo. E nós necessitamos do princípio vital, a alma. A alma está com o princípio vital. No momento. Aí a próxima pergunta: pode o corpo existir sem a alma? O que vocês acham? Pode um corpo existir sem a alma? Nós sabemos que não, né, meus irmãos? No momento que o corpo perece, a alma se separa desse corpo, né? E o corpo se torna sem vida. E a resposta? Mas aqui diz o seguinte: pode. E por que pode? Vocês pensaram por quê? O corpo pode viver sem a alma? No desencarne, quando ao desencarne, não tem. Mas aqui vai nos explicar que quando, antes do nascimento, a alma não está ainda ligada, como está ligada no corpo, até o nascimento ela está ligada fluidicamente. Então, na realidade, no ventre já existe um corpo, mas a alma não está ligada plenamente. É o que diz aqui: pode, entretanto, desde que cesse a vida do corpo, a alma o abandona. Né? Pode viver, mas no momento que cessou a vida no corpo, a alma abandona. Aí vem antes do nascimento, diz o seguinte: antes do nascimento ainda há a união, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que prende a alma a e esta a abandona. Antes do nascimento não está ainda, é o momento que o corpo pode ver sem alma, mas já existe uma ligação fluídica entre a alma. Mas no momento após o nascimento, que o corpo perecer, a alma se separa e vai viver no plano espiritual, chamada de espírito. Então vocês vejam, isso aqui é uma rápida passagem por esse assunto dentro do tempo que a gente costuma trabalhar. Aí nós temos mais 1, 2, 3, 4, tem mais várias perguntas que eu convido aos irmãos que deem uma olhada nisso. É muito importante nessa parte 2, no capítulo 2, a alma, para que possa ter a perfeito entendimento da alma do espírito, para ver a importância de nós cuidarmos desse corpo que é nos dado,
para que a nossa alma, no estágio encarnado, possa ter o melhor proveito possível para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para nos tornarmos um dia um espírito mais elevado, para não habitarmos mais um corpo tão pesado que nem esse. Um corpo em planos mais elevados, corpos mais leves, né? Que nós não tenhamos a necessidade de corpos tão pesados, que é o que nós precisamos hoje, de acordo com o nosso estágio evolutivo. Assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Pai pela oportunidade, à equipe espiritual do Irmandalva, e que possamos fazer uma reflexão bastante profunda, continuando os estudos desse capítulo no Livro dos Espíritos, para que nós tenhamos o perfeito entendimento da nossa alma nesse corpo, qual é a sua função e para que o corpo serve, tem tanta importância no nosso crescimento e na nossa evolução. Que tenhamos muita harmonia, muita paz, agradecendo ao Pai, a Jesus, e que tenhamos muita luz e muito amor. Que assim seja.